E aí pessoal, tudo bem? Lila aqui. Hoje a gente vai falar muito sobre marketing humanizado, mais uma aula para vocês. E o tema da aula de hoje é: existe momento para aplicar o marketing humanizado na minha marca? Se sim, qual é esse momento? Será que existe esse momento? Se existe esse momento, como que eu chego nele? Como que eu descubro se eu estou no momento ou não? Enfim, são vários questionamentos, várias respostas que eu vou te dar aqui hoje. Então eu recomendo que você assista até o final para recolher todas essas informações, tá? E por que a gente está se perguntando se existe momento para fazer tal coisa? Primeiro que tudo que chega de informação nova, uma técnica, uma ideia, enfim, chegou algo novo até você e você gostou daquela ideia, a chance de você querer sair aplicando é muito grande. A gente fica nessa ânsia de querer aplicar, mas a gente esquece de entender, peraí, será que é o momento para eu fazer isso? Será que é a hora certa? Será que eu estou fazendo na ordem certa? Então, isso acontece muito hoje nas redes sociais por conta da quantidade de informação. Tem muitos mentores por aí, tem muitas técnicas novas. Você deve seguir muitas pessoas na sua rede social. E com isso a gente tem uma overdose de informação, uma overdose de técnicas, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tô te falando isso porque talvez não seja o seu momento para aplicar o marketing humanizado dentro da sua marca. O fato de existir um momento certo para aplicar o marketing humanizado, ele diz a respeito de você fazer as coisas certas na hora certa. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Na matemática, a gente, se eu não me engano, né? Na matemática, a gente estudou que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui altera. Em diversas áreas, a ordem dos fatores altera o produto. Vou dar um exemplo. No meu caso, quando eu comecei a fazer academia, fazer exercício, eu tinha uma dúvida de que se eu poderia começar o meu treino fazendo um cardio, que seria uma corrida, ou se eu teria que jogar esse cardio pro final do treino. Na minha cabeça, era tudo a mesma coisa. Então, o que eu fazia? Eu, na ânsia de querer fazer, olha só, era algo novo, né? Algo que eu queria resultado. Eu, na ânsia de querer fazer, eu fui lá e comecei a fazer o cardio antes do exercício. Depois eu falei isso para minha nutricionista e apresentei para o profissional que me acompanhava, e eles falaram que eu estava fazendo errado, que eu não deveria estar fazendo cardio no início. Por quê? Na minha situação, tá? Na minha dieta, enfim, eu estava gastando toda a minha energia no cardio e quando eu chegava na musculação em si, eu não tinha mais energia. Então, meu treino era um treino mais fraco, né? Porque eu tinha gastado tudo ali. Então, você entende que o exercício era o mesmo. Eu poderia fazer uma corrida, era uma corrida no início ou no final. Mas, eu colocando ele na hora errada, no momento errado e na hora errada, mudava todo o meu treino. Então, é sobre isso. É sobre você fazer as coisas certas no momento certo. Então a gente vai entrar aqui mais a fundo sobre se é o seu momento para você fazer isso agora, tá? Eu vou te ajudar a olhar para o que você está vivendo para você entender se é o momento ou não, tá bom? Então, respondendo aqui, né, o tema desse vídeo, existe um momento certo para humanizar? A resposta é que sim, e a gente vai falar sobre isso agora. Bom, e aí, o que seria o momento certo e qual seria o momento errado? Tá? Vamos falar sobre isso. O momento errado é quando você está desesperado por venda. É quando a sua marca está num estágio que ela está desesperada por venda. Então, se você está nesse estágio, o marketing humanizado não é agora para você. Esse não é o melhor momento para você aplicar o marketing humanizado, tá? Para a gente entender melhor o porquê que não é o momento, vamos entender o significado da palavra desespero, tá? Desesperado, para a gente entender o que isso significa. Desesperado significa extremamente aflito, atormentado, desolado, não tem mais esperança. Olha só a profundidade dessa palavra. Então, se você está extremamente aflito por venda, extremamente atormentado por venda, a sua cabeça está a mil, o seu negócio está cheio de problema e não é a hora para você tentar encontrar uma esperança no marketing humanizado, tá? Eu sempre, nos meus workshops, nos meus cursos, nos meus conteúdos,
Eu sempre vou incentivar você a entender o que você está falando. Por quê? Porque nós falamos muitas coisas no automático. A gente a gente repete muitas palavras no automático sem entender a dimensão do que a gente está falando. Então, por exemplo, dentro do seu negócio, você pode estar falando melhor atendimento. Olha, vem aqui que eu tenho um melhor atendimento. Isso daí já soa natural na sua fala, né? Você fala sempre muito isso. Por quê? Porque esse termo melhor atendimento se popularizou. E aí você pegou isso para você. Só que eu quero, dentro do marketing humanizado, a gente vai entender o que significa esse melhor atendimento. E aí a gente vai destrinchando essas palavras para você encontrar o seu jeito de comunicar. Então você vai ver que é muito comum eu destrinchar algumas palavras, parar o raciocínio aqui para buscar o significado do que eu estou falando, para você começar a entender tudo o que nós estamos falando. Um detalhe simples sobre isso no dia a dia é, por muitas vezes a gente fala, nunca vou fazer isso. Nunca é uma palavra muito forte. Nunca, nunca, jamais, nunca, em toda a minha vida eu nunca vou fazer isso. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. É uma palavra que carrega um peso muito forte. Então seria muito mais sustentável, muito mais leve você falar, eu não me vejo fazendo isso agora, não vou fazer isso. Então quando você começa a analisar as palavras, você vai encontrando o seu jeito de falar, ao invés de ficar replicando as coisas que você ouve lá fora, tá? Então é importante saber disso, porque isso aqui já é um exercício do marketing humanizado. Você parar para analisar tudo que você fala e encontrar o seu jeito de falar, ao invés de usar palavras genéricas comuns demais, tá? Então aqui no caso do desesperado, a gente viu aqui que desespero significa extremamente aflito, atormentado, desolado, não tem mais esperança. Então, se você está extremamente aflito por venda, está atormentado, você não deve estar dormindo, o seu negócio não está respirando, não é momento para você aplicar o marketing humanizado dentro do seu negócio, tá? Nem pense nisso. Por quê? Porque quando a gente está desesperado, agora vamos entender o que significa, por que não é o momento para você. Quando a gente está desesperado, a gente busca recompensas instantâneas, tá? A gente quer uma solução imediata para resolver aquela dor que está machucando, para resolver aquele problema que está tirando o nosso sono. E essas recompensas instantâneas, se você fica buscando o tempo todo por recompensas instantâneas, você não é capaz de construir algo sólido. Você não tem inteligência para construir algo sólido, algo duradouro. Então, quando a gente está desesperado, você pode ver, eu vou dar um exemplo de para quem fuma, não fumo, mas para quem fuma cigarro. Tem vários amigos que fumam e o que eles falam para mim quando eu perguntar, por que você vai fumar agora que você está estressado? Eles falam, é um momento de... é um escape, né? Então, enquanto tá aquele caos, fumou, passou, e aí qual que é o problema disso? Que essa pessoa que fuma, ela não pensa a longo prazo, ela não pensa na vida dela a longo prazo, ela tá fumando porque ela tem vários momentos de prazer durante o dia. Então é isso, se você tá desesperado por venda, um desespero profundo por venda no seu negócio, e você quiser aplicar o marketing humanizado agora, você vai estar buscando uma recompensa, uma cura de uma ferida instantânea. Não vai resolver o seu problema, tá? E não é o problema do marketing humanizado, é o problema da situação que você tá. Porque se você tá no desespero por venda, isso me mostra que o seu negócio tá cheio de buracos. Tá com vários problemas. Às vezes você tem problema no seu produto, às vezes você tem problema na sua oferta, às vezes você tem problema na sua praça, que é o que a gente chama de os seus meios de distribuição, às vezes você tá com problema no seu relacionamento, às vezes com o cliente, né? Às vezes você não está conseguindo comunicar direito todos os seus benefícios do seu produto, enfim. Quando nós estamos desesperados por venda, isso nos mostra que estamos com vários problemas dentro do nosso negócio que a gente não conseguiu enxergar, tá? Então, não é um marketing humanizado que vai salvar o seu negócio se você está nesse estágio. E o problema do desespero é que ele faz com que a gente copie a concorrência.
Você repara o seguinte, você só vai copiar a sua concorrência, copiar igualzinho, tá? Igualzinho, você só vai copiar se você estiver desesperado. Por quê? Porque quando a gente copia, olha só, existe uma frase, né, que fala assim, nada se inventa, tudo se copia, né? Na verdade, o que eu acho que as pessoas querem dizer com isso é que não vamos inventar as coisas do zero, vamos melhorar as coisas. E eu acho que isso é válido, porque criatividade é isso, é a gente pegar algo comum e dar soluções novas para aquilo, né? A gente tem a inteligência de criar uma outra versão para aquilo. Só que quando você simplesmente, eu vi o meu concorrente colocando tal produto na vitrine, eu vou lá e coloco igual, sem modificar nada, sem mudar a comunicação, sem fazer nada diferente, eu só estou demonstrando um desespero. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente que chegou um concorrente em certo momento no mercado e ele chegou com uma embalagem bem bonita, bem diferente de tudo que tinha. Então ele trouxe esse conceito da embalagem. E aí o meu cliente, na hora, falou, vamos fazer. Aí eu falei, não, vamos fazer, mas vamos pensar como que a gente pode fazer aqui de acordo com a essência da marca. Não, só manda, do jeito que a gráfica fizer lá, o que a gente faz. O importante é a gente ter isso o mais rápido possível. Qual que é o problema nesse discurso? Quando nós vamos copiar alguma coisa, né? O ideal é que a gente pegue aquilo e olhe com o olhar da nossa marca. Que a gente entenda o que aquilo significa para a minha marca, o que aquilo vai significar para os meus clientes, qual a mensagem que eu quero passar com aquilo. E não só simplesmente fazer porque o outro está fazendo. Então eu posso fazer sim, só que eu preciso dar o meu olhar para aquilo. Se eu não dou o meu olhar para aquilo, eu esqueço até a função. Para ele nem estava pensando na função da embalagem, ele só queria fazer porque o outro fez. Chegou um momento que aquela embalagem, que ele não estava mais nem considerando material. E aí eu peguei e falei assim para ele, vamos conversar, porque a função da embalagem, já que a gente não está olhando com o olhar da marca, né? A função dessa embalagem é pelo menos fazer uma entrega segura. E nem isso você está priorizando mais, porque o material é muito ruim. Isso aqui não vai durar. Aí foi o momento que ele parou e a gente sentou e conversou sobre todas as questões da marca. E aí ele entendeu que ele estava no desespero. E aí ele não fez daquele jeito, a gente sentou, conversou, a gente alinhou uma frase legal, informações visuais ali naquela embalagem que trouxe um outro aspecto, um outro significado para a marca. Fizemos o que o fulano estava fazendo? Fizemos porque o mercado já estava pedindo. Como aquele concorrente colocou aqui no mercado, os clientes já estavam pedindo aquele tipo de embalagem. Então a gente foi fazer, só que daí a gente acabou fazendo do nosso jeito. Então o que eu quero qual que é a reflexão disso tudo, né? Não sei se você já pegou, mas vou deixar mais claro. Quando você for copiar alguma coisa do seu concorrente, copie. Tá tudo bem, né? Se o seu mercado tá pedindo, só que coloque o seu jeito de fazer daquilo. Traga a sua personalidade para aquele negócio. E acima de tudo, entenda por que eu estou fazendo isso. O que a minha marca quer com isso? O que os meus clientes vão ganhar com isso? Não pense, não considere só, estou fazendo isso porque fulano. Não, já que você vai copiar, traga aqui, olha para frente, olha para aquilo que você está fazendo e fala, para minha marca, o que isso daqui significa? Porque tem que ter um significado. Porque se for só o significado de cópia, se você só estiver copiando, não tem chance nenhuma das pessoas, de você em algum momento querer ser visto como diferente do seu mercado. Então aí já corta na raiz as chances de você ser visto como uma marca diferente do seu mercado. Claramente as pessoas, o seu público vai estar te enxergando como só mais um, e aí vem a desvalorização do seu preço, vem a briga pela concorrência, enfim. Vários problemas ocasionam na sua marca quando você só olha para o seu concorrente e não olha para dentro da sua marca, tá? Então esse é um sinal de desespero. Resumindo, o momento errado para você aplicar o marketing humanizado dentro do seu negócio é quando você está desesperado por venda, tá? Que ficou bem claro o que é desespero aqui, né? Se o negócio está por um fio, você precisa urgente fazer venda, não é o momento.
E por que que esse não é o momento, Lila? Porque a humanização, ela é uma construção, tá? Ela não é uma coisa que você, um cálculo que você faz, amanhã você aplica e tá tudo certo. É uma construção. Bom, então o que que é essa construção? Um dos maiores princípios do marketing humanizado é você conseguir dar versões diferentes para as coisas comuns. É você mudar o seu jeito de pensar. Então pensa comigo, ó, imagina aqui comigo. Você que está aí do outro lado hoje, você vem de um pensamento muito comercial, muito genérico, tá? E é natural isso. Quando a gente entra no mercado, nós somos ensinados a fazer mais do mesmo. Ninguém estimula a gente a pensar diferente. Então você vem do mercado tradicional, que está pensando como todo mundo está pensando. Então quando você olha para o seu produto, você só vê a primeira versão dele, que é a camada mais óbvia. Aqui no marketing humanizado, eu vou te ajudar a pensar diferente. Eu vou te ajudar a enxergar, você vai aprender, né, a enxergar a mesma coisa em várias versões. Então pensa o seguinte, por que é uma construção? Porque ninguém sai pensando uma coisa diferente em questões de segundos. Para você, se eu pedir para você ficar olhando para sua porta agora, a primeira coisa que você vai pensar, isso aqui é uma porta. E eu pedir, me dá mais três significados dessa porta, me resume em outras 3 palavras que não seja porta. Você vai quebrar a cabeça. Seu neurônio assim, vai queimar, porque você não está acostumado a dar uma outra versão para a porta. E é isso que a gente faz no marketing humanizado. E é por isso que é uma construção, porque eu te dou um caminho, é como se você tivesse um hábito ruim e a gente arruma esse hábito, né? A gente melhora esse hábito, a gente deixa esse hábito como se fosse uma dieta mesmo, né? Você tem o hábito de comer coisas ruins, né? Coisas que prejudicam o seu organismo, e com a dieta vai adaptando para você fazer uma alimentação melhor, para você melhorar esses hábitos. Você tem um hábito ruim de não fazer nenhum exercício, e com o acompanhamento, com o profissional, você vai adaptando esse hábito para você ter um hábito bom, né? De fazer exercícios e ter uma vida mais saudável, enfim. Então, só recapitulando, hoje você pensa de um jeito muito comum. E aí, como que eu faço para, em questão de segundos, fazer você pensar de um jeito diferente? Não tem como fazer isso em segundos. Então, por isso que é uma construção. Por isso que o marketing humanizado é uma construção, porque ele vai depender muito do seu olhar. E o seu olhar hoje, ele está viciado em pensar o óbvio, em pensar o comum, em só pensar a primeira camada de tudo. Então, o marketing humanizado ele é uma construção justamente por isso, porque aos poucos dentro do marketing humanizado você vai aprendendo a como encontrar versões diferentes de coisas comuns, tá? Então, hoje você tem um olhar muito comercial, e o olhar comercial ele é estático, ele não te dá possibilidades, ele só faz com que você replique discursos comuns dentro do seu mercado. O que são discursos comuns, Lila? São discursos que várias outras pessoas estão falando a mesma coisa que você, tá? Então, é por isso que aqui a gente trabalha o seu jeito de pensar. No marketing humanizado, a gente te ajuda a criar mais visualização das coisas, tá? E aí, com isso, você consegue o seu jeito de olhar para cada coisa. Então, como que dentro do marketing humanizado a gente consegue haver mais possibilidade nas coisas? Aí é a partir do que eu chamo de olhar humano. O olhar humano, ele nos dá 1000 possibilidades de respostas, de significados. Vou dar um exemplo para você entender. Imagina o seguinte, aconteceu um acidente aí na rua da sua casa, logo perto da sua casa mesmo. Saiu do portão, aconteceu um acidente, e aí, quando aconteceu o acidente, tinha 6 pessoas na rua que visualizaram com detalhes o que aconteceu nesse acidente de carro. Se eu for aí na tua rua, nesse momento, e perguntar para cada uma das 6 pessoas o que aconteceu, cada uma delas vai me trazer um detalhe diferente do acidente. Todas elas vão falar a essência do acidente, né? O carro vinha dali, bateu, aconteceu isso. Todas elas vão falar o comum, vão falar a essência do acidente. Mas cada uma delas vai me dar um detalhe
único. Por quê? Porque cada uma delas tem um olhar diferente sobre o que aconteceu. Às vezes uma reparou mais na árvore que caiu um galho, às vezes a outra estava olhando para um outro canto que a outra não estava olhando. Então esse é o olhar humano, esse é o poder do olhar humano. O olhar humano ele diz para o que nós estamos olhando agora, a nossa bagagem, as nossas experiências, tudo isso faz com que eu te dê uma resposta diferente do que o outro, entendeu? Então o olhar humano é o que a gente trabalha no marketing humanizado, ao invés de insistir no olhar comercial, que é o mais óbvio, o mais comum. Deu para ficar claro a diferença do olhar comercial para o olhar humano e por que é trabalhada essa construção? Porque o olhar humano ele vai te dar, ele vai ser rico em detalhes, ele vai te dar a sua versão, o seu jeito de falar sobre o seu negócio, sobre o que você vende. Mas para isso você precisa meio que deixar mais elástico esse seu jeito de pensar. Tudo é sobre como você comunica, tá? Esse é o maior ponto dentro do nosso negócio. Você já deve ter me ouvido falar que nós vendemos coisas comuns. O que eu vendo, o outro fulano também vende. Às vezes você tem uma loja de roupa e duas esquinas depois da sua loja de roupa tem uma outra loja de roupa que vende a mesma peça que você. E aí? O que acontece? Como que faz agora para o cliente vir aqui e não ir lá? Então nós estamos o tempo todo vendendo coisas comuns, tá? E seja roupa, sapato, serviço, enfim, nós vendemos coisas comuns. Dificilmente você vai chegar aqui com um serviço que ninguém faz, que você trouxe lá da China, dificilmente, tá? E aí o que muda então? O que eu faço para uma pessoa me escolher? Como que eu faço para uma pessoa escolher, já que eu estou vendendo a mesma coisa que o outro? O que muda é o jeito que a gente comunica aquela coisa comum. Porque é ser atrativo, é sobre ser atrativo, é sobre você ter a atenção das pessoas. Então, eu posso vender uma caneca como todo mundo está vendendo, mas o meu jeito de comunicar essa caneca é o que vai fazer aquela pessoa me escolher. E é por isso que a gente tem que ter um olhar diferente sobre as coisas, porque enquanto eu ficar com um olhar muito comum, muito genérico para a caneca, eu vou estar falando o que todo mundo está falando, entendeu? Então você consegue entender por que o marketing humanizado é uma construção? É uma construção eu te ajudar a fazer você pensar diferente. É uma construção eu te ajudar a fazer você olhar para dentro do seu negócio e enxergar os potenciais do seu negócio. É uma construção eu te ajudar a enxergar estratégia dentro do seu negócio, enxergar quem é a sua marca, o porquê que você está fazendo aquilo. É uma construção. Então, que você esteja disposta a construir isso para você criar uma marca diferente do seu mercado, tá? Não é uma questão de segundos, é de fato uma construção que a gente vai fazer. Alila, quanto tempo demora essa construção? Pode ser coisa de um dia, pode ser coisa de uma semana, pode ser coisa de um mês. Depende o quanto você vai estar envolvido para mudar seu pensamento o mais rápido possível, tá? Então a gente tem exercícios para fazer tudo isso. Mas o tempo varia de acordo com o seu desempenho mesmo, sabe? Hoje, para mim, é muito mais fácil. Hoje eu não consigo enxergar mais as coisas comuns. Para mim, eu já enxergo de um outro jeito. Mas, por exemplo, quando funcionário novo que entra aqui no escritório, estagiário, eles demoram um tempinho para entender tudo que está acontecendo, porque eles chegam no mercado viciado de termos, técnicas, enfim. E aí aqui a gente readapta tudo para eles entenderem, e depois que eles entendem é fantástico. É incrível assim, o jeito de poder encontrar soluções novas para as coisas, encontrar jeitos diferentes de falar, enfim, são N possibilidades que o marketing humanizado nos ajuda aqui. No momento que eu devo aplicar o marketing humanizado dentro do meu negócio, da minha marca. Existem alguns fatores, algumas situações que você pode perceber para você entender se você está no momento certo de aplicar o marketing humanizado no seu negócio. Um deles é quando a concorrência te incomoda, tá? Então presta atenção. Se você está sentindo incomodado pela presença, incomodado num nível muito forte, tá? Quando você está incomodado com a presença daquele seu concorrente,
é o momento de você aplicar o marketing humanizado. Por quê? Porque quando a gente está muito incomodado com a presença de um concorrente ou com a chegada de um novo concorrente, isso demonstra que nós estamos inseguros, que nós não temos certeza de quem nós somos. Então, se você está muito incomodado com o seu concorrente ou com a chegada de alguém novo no mercado, é porque você não tem certeza de quem você é. Você não tem clareza do seu diferencial, você não tem clareza do propósito da sua marca, você não sabe a diferença que você faz na vida das pessoas, você não tem um relacionamento com seus clientes, você não tem uma comunicação que gere identificação. Porque se você tivesse tudo isso, a chegada de um novo concorrente não iria te causar problemas, não iria te causar dor de cabeça, porque você sabe muito bem quem é você. Mas se está te incomodando, é a hora de você aplicar o marketing humanizado para gerar identificação com o seu público e para o seu público entender melhor quem você é, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Ah, e lembrando, são vários pontos que eu poderia citar aqui. Eu separei alguns, tá? Até pra gente não delongar, não estender muito isso. Esses que eu separei já vai te fazer entender. Então, o segundo ponto é quando você sente que falta algo dentro do seu negócio, sabe? Você gostaria que as pessoas que entrassem na sua loja, por exemplo, que ela se sentisse bem, que aquela loja tivesse mais personalidade, que as pessoas sentissem orgulho e que quisessem falar que compram de você, que gostam de estar junto da sua marca. Então, sabe quando você sente falta da participação das pessoas? Você sente falta de ser um lugar bacana para o seu cliente, de ser uma marca bacana para o seu cliente, uma marca que conversa, que está junto. Então, quando você sente falta disso, é porque é o momento de humanizar a sua marca. Normalmente a gente sente isso, eu vou dizer que é como se fosse um vazio, tá? É quando a nossa marca tá muito comum. E aí a gente sabe que tem um potencial aqui dentro, mas a gente não consegue colocar para fora. A gente queria fazer várias coisas no nosso ambiente, só que a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que fazer. A gente queria que as pessoas saíssem falando de nós, mas a gente não sabe como fazer isso. A gente não tem um relacionamento, uma conexão forte com essas pessoas. Então, isso demonstra que tá na hora, que é um momento legal para você humanizar a sua marca. Um outro ponto é quando você quer inovar no seu mercado, é quando você quer fazer algo diferente, mas você não sabe nem o que fazer e nem como fazer. Você acha que você não é criativo, que você não vai ter boas ideias, você não sabe de onde tirar a criatividade. Então, se você se encaixa nesse momento, o marketing humanizado pode te ajudar, tá? O marketing humanizado, ele traz uma possibilidade para a gente ser mais criativo, para a gente fazer coisas diferentes, de fato para inovar no mercado. Então, se você está sentindo esse momento que você quer fazer algo diferente para sua marca, você já cansou ali do mais do mesmo, mas você não sabe o que, o marketing humanizado ele vai abrir seus olhos para N possibilidades dentro da sua marca, tá bom? E um outro ponto que conecta muito com o que eu falei anteriormente é quando as pessoas comparam muito a sua marca com o de um concorrente. Quando tem uma briga por preço. Isso acontece porque as pessoas não conseguem te diferenciar do seu concorrente. Só que se por dentro você sabe que você é diferente, você sabe que você faz muito melhor, que você faz com muito mais cuidado, com mais dedicação, com carinho, você é apaixonado pelo que você faz, você é apaixonado pelo que você entrega para o seu cliente, por todos os processos, enfim. Você tem paixão pelo negócio, mas você não consegue mostrar isso para os seus clientes para fazer eles te escolherem. E aí entra a questão deles ficarem te comparando com o concorrente. Então, quando começam essas comparações, é porque existe uma falha na sua comunicação, você não está sendo capaz de externar tudo aquilo que você é, todo esse seu potencial para aquele cliente te escolher. Então, o marketing humanizado, ele vem para te ajudar nisso. Então, se você está passando por isso, este é o momento, seria ideal para você aplicar o marketing humanizado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essa foi a aula de hoje. Hoje falamos sobre qual é o momento para humanizar a minha marca, tá? Existe momento? Sim. Então, a gente falou sobre tudo isso. E eu espero que tenha sido uma aula esclarecedora para você, que agora você esteja aí
pensando sobre as possibilidades, conectando os pontos, enxergando as oportunidades que o marketing humanizado pode trazer para sua marca. E também eu espero que você já esteja raciocinando, aplicando um pouco de tudo que eu te falei. Eu falei vários pontos aqui que já gera exercício para você fazer, que é você destrinchar as palavras óbvias, tentar entender, né, por que você fala aquilo, por que você fala isso, tentar entender a essência da sua marca. Então isso já são passos para você começar a olhar para o seu negócio, porque a primeira função da humanização da sua marca é você sair do modo genérico. É você parar de falar e fazer o que todo mundo está fazendo. É você sair do óbvio. Então você precisa entender os momentos que você está sendo óbvio demais, as suas falas. O primeiro exercício que eu deixaria para você hoje, para simplificar tudo, é as suas falas. Repara nas suas falas, no que você anda falando para o seu cliente, nas suas publicidades. Será que está comum demais esse seu discurso? Dá uma olhada e vê como que você pode destrinchar essas palavras, dar novos significados para elas, beleza? Bom, se você curtiu essa aula, vou pedir para que você curta esse canal, tá? Porque a gente tô deixando aqui toda semana aulas novas sobre marketing humanizado. Curte aqui, compartilha com algum amigo, alguma amiga empreendedora que vai gostar de saber tudo isso, quer salvar o negócio dessa pessoa. Lá no Instagram eu tô como @comunicalila. Todos os dias eu falo sobre marketing humanizado lá, tá? Lá eu falo em tempo real das coisas que a gente faz aqui no escritório. Eu pego coisas que acontecem no dia a dia, mostro a humanização, mostro como eu faria. Então é bem legal, é bem dinâmico. Aceito sugestões lá, tá? Me manda uma mensagem, vamos conversar, me faça uma pergunta e a gente interage melhor por lá, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula.